O antigo Partido Trabalhista Brasileiro, criado, o PTB, né, foi criado em 45 por Getúlio Vargas. Ele teve seu fim decretado no último mês de novembro, quando o Tribunal Superior Eleitoral, né, aprovou a criação de uma nova sigla, Partido Renovação Democrática, PRD, né, oriundo da fusão do PTB com o Patriota. Na sua opinião, qual é o legado deixado pelo movimento trabalhista no Brasil? Quais os fatores que levam à perda de força do trabalhismo ao longo das décadas? Né? Ótima pergunta. Na verdade, o legado é gigantesco, né? Tanto que todas as bandeiras de luta do PT, por exemplo, se baseiam nas lutas trabalhistas, né, antigas. Embora a gente tenha algumas ressalvas em relação ao Estado Novo, no que tange a restrição da liberdade, prisões arbitrárias, etc., o Estado Novo foi importante para a consolidação do Estado Nacional Brasileiro e da aprovação, inclusive, da criação da CLT, que talvez num regime democrático naquela época fosse mais difícil de ser implementado. Então, nós temos as bases, né, do Estado Nacional Brasileiro, as bases da legislação trabalhista, por exemplo, a questão do próprio direito, a questão do voto feminino, da justiça do trabalho, da justiça eleitoral, né, do voto do analfabeto, da criação da legislação trabalhista, férias, final de semana remunerado. Previdência. A gente tem o 13º com Jango, a expansão do Estado, a Previdência, né? A criação dos pilares de qualquer projeto nacional de desenvolvimento do país, que é a Petrobras e o BNDE, que depois ganhou o S de social. Então, todo o legado de esquerda que as esquerdas lutam hoje se criou em governos trabalhistas, né? E qual era o principal partido executor desse projeto? Era o PTB antigo. Nada a ver com o PTB fake, que vai surgir depois do regime militar, da turma do Roberto Jefferson, que se apropriaram, né, de uma sigla que não os pertencia. Né? Porque, na verdade, o Brizola tenta retomar a sigla PTB, e aí não consegue, ia criar o PTD, né? PTD, aí, grande pesquisa do meu querido amigo Wendel Pinheiro, né, um livro fabuloso sobre o trabalhismo, a Bíblia do trabalhismo. Só que a sigla PTD soava muito mal no ouvido, né? Então foi trocado o D pelo T e aí virou PDT. Né? Então o PDT acaba sendo o herdeiro teórico do trabalhismo do PTB, embora o herdeiro das massas vai ser o PT. Né? Até porque o PT, quando ele nasce no ABC Paulista, ele nasce antitrabalhista. Porque se o PT, na sua origem, embora tenha uma origem sindical, né, e da igreja, o PT olha aquela visão que foi criada de associar o PTB com o populismo. Embora o termo populismo, na sua origem, significa popular, ele acaba sendo usado de forma pejorativa, como populismo, como demagogo. Tanto que alguns livros de história antiga ainda se referem à República Populista. Né? E, na verdade, e algumas pessoas de esquerda ainda têm visão crítica contra o Getúlio, contra o Jango, que eu acho que é um pouco de falta de estudo, né, da nossa história econômica e política. Então, o que acontece? O legado do trabalhismo brasileiro, e olha que o trabalhismo, e aí por isso que muitas vezes as pessoas confundem quando eu afirmo que Lula é trabalhista, PT é trabalhista, porque o trabalhismo é algo muito mais amplo. Tu tem o trabalhismo na Inglaterra, né? Tu tem o trabalhismo na Nova Zelândia, tu tem o trabalhismo de forma ampla, que é um movimento surgido especialmente dos sindicatos, da classe operária, já que a social-democracia tem uma parte da intelectualidade também que acaba colaborando. São braços do marxismo, né, que acabam não concordando com a ruptura do sistema capitalista, mas um reformismo. E no Brasil, então, o PTB, o trabalhismo autêntico, né, o raiz, ele é uma coisa muito peculiar nossa. Porque ele vai ter origem, principalmente, além dos sindicatos, tal, mas ele vai ter origem no positivismo, que qualquer outro trabalhismo do mundo, inclusive o trabalhismo do PT, não tem. Né? Então,
esse é o grande legado, só que faltou um pouco essa questão de trazer para as novas esquerdas que vão surgir, essa questão da soberania nacional, do positivismo, né? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, que são os precursores do trabalhismo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né? Getúlio vai fazer parte do governo, né? Então, o legado do trabalhismo histórico é gigantesco, e por isso que as esquerdas hoje estão enfraquecidas, porque ela falta reconhecer o pai, né? O PT é aquele filho que sai de casa, é primo do PDT, só que não reconhece o pai, e aos poucos. O próprio Lula mudou muito a concepção que ele tinha do Getúlio, né? Eu tenho entrevistas que falam, ele mudou, leu os livros lá do Getúlio, anotou, enfim, ele tem uma visão completamente diferente. Mas o PT, na sua origem, surge como antitrabalhista. Por isso que as pessoas confundem e dão né, tal. Mas o legado é... Não há alternativa para o Brasil de esquerda no capitalismo que não seja o trabalhismo.